Olá, senhoras e senhores, doutoras e doutores, nossos queridíssimos alunos da segunda fase. Olha só, ai, 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 meu Deus, tá chegando a hora da nossa prova. Eu tenho certeza que vai ser a prova da aprovação. Se vocês são provados, é exatamente para obter a aprovação. E se Deus quiser, pessoal, essa carteirinha, essa tão sonhada vermelhinha, ela vai vir agora nesse exame para vocês, ok? Então, o nosso papel aqui é conversar, é falar com vocês nessa aula premonição sobre aquilo que poderia vir. Quando a gente fala de premonição, a gente fala de certa forma de um pressentimento. Gente, eu não gosto muito de adivinhar, eu prefiro dizer o seguinte, que a melhor forma para você adivinhar algo é você se preparar. E eu tenho certeza já que vocês têm se preparado ao longo dessa caminhada. O que é que eu procurei fazer, eu vou procurar fazer com vocês agora, já que a prova está tão perto, nesse aulão aqui, premonição. Eu quero focar naquilo imediatamente, naquilo que é mais esperado, ou talvez até temido por vocês, que é exatamente saber qual a peça prático-profissional que eu irei me utilizar. Então, eu vou aqui, eu sei que muitos de vocês, e aí a gente recebe ao longo da caminhada, né, mensagens, André, qual você acha que vai ser a peça? Qual peça você acha que virá? André, poxa, às vezes eu não sinto muita segurança para identificar a peça, como é que eu vou fazer? Gente, pensando nisso, nós vamos aqui conversar com vocês hoje, tá? Já que estamos tão pertinho aí da prova, sobre essa questão de a gente conseguir escolher a peça para ser redigida, tá bom? Então vejam bem, o primeiro passo que vocês devem ter em mente é o seguinte, vamos lá, vocês receberam a prova, olha só, receberam a prova. Tudo bem, André, qual a peça que eu irei me utilizar? Primeiro passo, dá uma olhada tranquilamente aí no enunciado da questão. Será que esse enunciado da questão, primeira coisa que você tem que observar, será que esse enunciado da questão, ele fala da existência de um título executivo? Porque, vejam, o que é que eu quero deixar aqui bem claro? Vamos lá, olho na tela, vejam bem. A gente sabe que desde a propositura da ação, mediante a entrega da petição inicial, tá? Mediante a entrega da petição inicial, até o trânsito em julgado da decisão, olha, trânsito em julgado, a gente tem ainda aí, não é, isso sem deixar de falar na possibilidade da interposição dos recursos no processo, a gente ainda tem essa possibilidade. E depois disso, nós ainda temos uma fase complementar, que é a chamada fase de cumprimento de sentença. Aí o que é que eu quero que vocês observem? Desde a petição inicial, gente, até, não é, passando por essa fase recursal, trânsito em julgado, até a fase de cumprimento de sentença, nós podemos ter várias possibilidades de peça. E a primeira pergunta que você terá que se fazer quando você pegar a prova é exatamente pensar no seguinte, olha, será que existe título executivo? A pergunta é, primeira pergunta a ser feita, será que existe, olha só, título executivo? Será que existe título executivo? Quando eu falo aqui nessa possibilidade de título executivo, gente, quando eu falo nessa possibilidade de título executivo, eu estou falando se o enunciado da questão, ele já trata da existência de algum título executivo, seja judicial ou extrajudicial. Então venham para cá comigo, olha só. Nós podemos ter a possibilidade da existência, quando a gente fala aqui de título executivo, a gente sabe que um título executivo, ou ele é um título judicial, ou este título é um título extrajudicial. Olha só, esse título é um título extrajudicial.
judicial. Aí o que é que você tem que se perguntar? Logo, de imediato, você diz assim, poxa, será, deixa eu voltar lá, será que o enunciado da questão se referiu à existência de um título, por exemplo, extrajudicial? André, os títulos extra nós estudamos. Lembrem-se que o artigo 784 do CPC, ele trata lá, o artigo 784, de cheque, duplicata, nota promissória, um documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. Nós temos vários documentos que estão no artigo 784, que são considerados títulos executivos extrajudiciais. Estão lá, olha só, no artigo 784. Aí o que você pode observar é o seguinte, senhoras e senhores, vocês podem observar. Ah, André, será que o enunciado da questão se referia a um título executivo extrajudicial que me dá direito de receber uma quantia? Como, por exemplo, já imaginou um enunciado da questão que disse lá que o meu cliente ele recebeu um cheque como forma de um pagamento, só que quando ele foi sacar, ele viu que o cheque estava sem provisão de fundos e aí lhe procurou na qualidade de advogado. Gente, um cheque é um título executivo extrajudicial. Olha a primeira pergunta. A primeira pergunta é, existe um título executivo? Aí você vai lá no enunciado da questão e diz, olha, existe um cheque. Um cheque é um título extrajudicial que me dá direito de receber quantia. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que me valer de uma ação de execução por quantia certa. Então, olha, a petição inicial aqui, olha, a petição inicial seria uma petição inicial de uma ação de execução, que a gente viu, cujo modelo nós vimos nas nossas aulas. E aí você vai seguir aquele procedimento do artigo 824, 824 e seguintes. Então, olha, 824 e seguintes do Código de Processo Civil. Ah, André, o enunciado da questão, na verdade, ele falou de um título executivo extrajudicial, vamos imaginar que falou de um contrato assinado pelo devedor e duas testemunhas, que me dá direito a receber uma coisa, que é lá a obrigação de entrega de coisa. Eu acho que vocês lembram, gente, olha, que pode haver, então, a possibilidade de você ajuizar uma ação de execução para entrega de coisa. Essa ação de execução para entrega de coisa aí, tá? Vocês vão se valer lá dos artigos 806 e seguinte, 806 e seguintes do Código de Processo Civil. Eu acho que vocês lembram aquele exemplo que eu falei lá, não é? De que uma pessoa fez um contrato de compra e venda com outra pessoa para obter um determinado bem, né? E eu acho que foi o exemplo que eu citei, foi um automóvel, e a pessoa pagou a quantia, mas não obteve o recebimento lá, não obteve lá o cumprimento da obrigação de entregar essa coisa. Então, pode ser uma ação de execução para entrega de coisa. Então, gente, se a questão fala de título executivo, você sempre lembra, ó, título executivo extrajudicial é a ação de execução que eu vou ajuizar, tá? Ou poderia ser um título executivo extrajudicial que me dá direito de receber uma obrigação de fazer ou não fazer, conforme aquele exemplo que eu também citei na aula. Eu até disse para vocês, olha, gente, de repente pode ser que o enunciado da questão diga que uma pessoa ajustou através de um contrato com outra, esse contrato estava devidamente assinado pelas partes e duas testemunhas. Ó, você já sabe que é título executivo, se existir um documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. Esse exemplo aqui de obrigação de fazer, eu dei, eu acho que vocês lembram, não sei se foi na primeira ou na segunda aula, lá daquele exemplo de uma pessoa contratou alguém para pintar um determinado quadro, né, uma obrigação de fazer, um artista pintar um quadro e entregar, só que essa pessoa não cumpriu com essa obrigação. Já que o credor tem um documento particular assinado pelo credor e duas testemunhas, isso é um título executivo. Você vai executar com base nos artigos 814 seguintes do Código de Processo Civil. Então vejam, gente, quando a gente fala de título extrajudicial, o título pode me dar direito de receber quantia, e aí você entra com ação de execução por quantia,
tá? De título extrajudicial. Ou então, ação de execução para entrega de coisa, ou ação de execução para obrigação de fazer, tá? Ação de execução para obrigação de fazer. Teve algum, nós tivemos até uns alunos que me perguntaram lá no plantão de dúvida, disseram assim, André, quando é que essas obrigações aqui de entregar coisa e fazer ou não fazer, eu vou saber se é ação de execução de entrega de coisa ou ação de execução de fazer ou não fazer, ou, André, eu vou saber se é uma ação mesmo de conhecimento para condenação em obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. Gente, tudo vai depender da existência do título, tá? Tudo vai depender da existência do título. Eu vou ser bem sincero a vocês, esse daqui eu acho pouco provável cair. Esse primeiro passo aqui, ó, título executivo, nós nunca tivemos uma petição inicial com uma ação de execução aí, seja de entregar coisa, fazer, não fazer o pagamento de quantia. Não é, na verdade, prática da FGV fazer isso. O que a FGV geralmente faz quando se trata de entrega de coisa, ou fazer ou não fazer, é fazer com que você entre com uma ação de conhecimento, que aí eu vou falar daqui a pouco, né? Que é aquela ação, por exemplo, que você quer a condenação de um plano de saúde e autorizar uma cirurgia, ou quer a condenação de uma determinada empresa que você comprou um produto para que ela seja condenada a substituir o produto, tá? E aí por quê? Porque nesses enunciados dessa questão, como é costume da FGV, eles não falam em título executivo. Aí você entra com ação de execução, seja de entrega de coisa ou fazer, tá? Beleza. Agora, mas o que eu estou dizendo nesse primeiro passo é que se o enunciado da questão, né, eu vou ser bem sincero, a FGV nunca tratou disso, mas se tratar de um título extrajudicial, vocês já sabem que é uma ação de execução. Ação de execução. Agora, cuidado também com uma coisa, viu, gente? Já que aqui eu ainda estou falando em título executivo, tá? Vejam bem. Pode ser que o enunciado da questão fale de um título judicial. E aí vocês não viram este tema comigo, este tema vocês viram com a professora Sabrina Dourado, tá? Mas Sabrina, com certeza, falou para vocês que quando a gente fala aqui de título judicial, é porque nós estamos falando de, né, uma sentença, por exemplo, que pode condenar alguém, uma sentença que pode condenar alguém ao pagamento de quantia, ou pode condenar a entrega de coisa, tá? Ou pode condenar também a uma obrigação de fazer ou não fazer. André, como é que a gente sabe dessas execuções? Onde é que a gente sabe que está? Olha, quando uma sentença pode condenar alguém a uma obrigação de pagar a quantia, como, por exemplo, uma sentença que condena a indenização por dano moral, danos materiais, vocês vão ver a execução lá nos artigos 523 e seguinte. Então, nós temos lá nos artigos 523 e seguintes do CPC, tá? Essa execução. Nós temos a execução para entrega de coisa, tá? Um cumprimento, que não é, na verdade, execução, é uma fase, porque vejam, se aqui a gente tem um título judicial, aqui nós vamos ter uma mera fase complementar, que nós chamamos de fase de cumprimento de sentença. Então, se uma sentença condenou a pagar uma quantia, tá? Você vai para essa execução com base nos artigos 523, que é a fase de cumprimento de sentença, que é aquela situação onde você vai fazer um requerimento, o juiz vai dar o prazo para o devedor pagar em 15 dias, tá certo? Aqui, quando for entrega de coisa, ou obrigação de fazer ou não fazer, a execução está nos artigos 536 a 538 do Código de Processo Civil, que vocês não viram comigo, viram também com a professora Sabrina, que é exatamente quando uma sentença condena uma obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, aqui, o juiz, para forçar o sujeito a cumprir com a obrigação, ele pode adotar diversas medidas, né? Como, por exemplo, a multa diária, né? Então, por exemplo, o juiz pode condenar alguém a uma obrigação de entregar coisa, olha só, entregar coisa. O juiz pode condenar, por exemplo, uma concessionária que vendeu um automóvel ao sujeito a entregar esse automóvel, condenar lá na sentença ele a entrega desse automóvel. Ou, por exemplo, o juiz pode condenar na sentença um plano de saúde a autorizar uma cirurgia, que é a obrigação de fazer. E aí, na fase de cumprimento de sentença,
com base nesses artigos aqui, 536 a 538, o juiz vai determinar medidas executivas, pode ser as astrentes, né, multa diária, tá certo? Olha só, uma outra questão aqui muito importante a ser observada. Ah, André, então, olha, vamos lá. Você está falando aqui que, em primeiro lugar, tá, tudo é possível desde uma petição inicial, passando por todas as etapas até a fase recursal, com o trânsito em julgado e a fase de cumprimento de sentença. Nós temos diversas possibilidades de peça. Aí, para a gente identificar essa peça, André, em primeiro lugar, você diz, olha, o primeiro passo é verificar se existe um título executivo, seja um título judicial ou seja um título extrajudicial. Beleza. Para você saber se a peça vai se referir a algo em relação à execução, você tem que verificar se o enunciado trata de algum título executivo. Não é? Em primeiro lugar. Se o enunciado tratar de um título extrajudicial, e aí os títulos extrajudiciais estão no artigo 784, cheque, duplicata, nota promissória, debenture, contrato assinado pelo devedor e duas testemunhas, e por aí vai. Você pode ter esses procedimentos aqui, tá? Você pode ter uma ação de execução por quantia, ação de execução para entregar coisa, ação de execução de obrigação de fazer ou não fazer. Ou pode ser que o enunciado da questão já diga que houve um processo de conhecimento e que já há uma sentença que condenou alguém a uma obrigação de pagar a quantia, entrega de coisa, fazer ou não fazer. Tá? E aí o procedimento de execução você vai ver aqui. Agora deixa eu dizer uma coisa, outra coisa importante, e isso caiu no exame, não no exame passado, mas no exame retrasado. Olha só. Vejam que quando a gente fala de título executivo, né, a gente fala de execução, tá? A forma do devedor se defender no cumprimento de sentença é através de uma impugnação ao cumprimento de sentença. Toma muito cuidado com isso, porque lá no artigo 525 do Código de Processo Civil, você pode verificar, de repente, o enunciado da questão pode dizer que o seu cliente está sofrendo, tá, porque teve uma sentença contra ele, e ele foi intimado para cumprir com uma sentença, tá? Só que aí o enunciado da questão apresenta algum motivo, um dos motivos que estão lá no artigo 525, para que você se utilize como advogado da impugnação, que é a forma de defesa do devedor. Sabrina com certeza disse isso para vocês. A forma de defesa do devedor aí na fase de cumprimento de sentença. Então pode ser, por exemplo, vamos imaginar um exemplo aqui bem simples, sem querer complicar a vida de ninguém. Vamos imaginar que o enunciado da questão diga que fulano de tal, tá? Alguém ajuizou uma ação contra ele, mas ele nunca foi citado, na verdade, eu tinha sido citado no endereço antigo que ele não morava mais. Ele nunca assinou nenhum aviso de recebimento e um belo dia, um oficial de justiça bate lá na porta dele, ele é intimado para cumprir com uma sentença. E aí ele lhe procura na qualidade de advogado, dizendo, doutor, olha, já houve um processo de conhecimento, já houve uma sentença, ou seja, você já sabe que já há título executivo, não é? E aí, gente, havendo título executivo, esse título é judicial, porque se é uma sentença judicial, e ele lhe procura para se defender. Qual é a forma de defesa aqui? É uma impugnação ao cumprimento de sentença. Então, você pode apresentar uma impugnação ao cumprimento de sentença, com base no artigo 525, alegando lá a ausência de citação no processo de conhecimento, se ele correu a revelia, dizendo, olha, meu cliente nunca foi citado no processo de conhecimento. E aí vocês vão se utilizar da impugnação seguindo o modelo que Sabrina, não é, passou aí para vocês. Então, é uma possibilidade? É. André, e como é que é a defesa na execução de título extrajudicial? Aí a defesa já não é impugnação, gente. A defesa na impugnação, na execução de título extrajudicial já se chama de embargos à execução. Aqui vocês viram comigo, tá? Então, pode ser que o enunciado da prova se refira à existência de um título executivo extrajudicial, tá? Contra o seu cliente,
E se, gente, aí o enunciado da questão de falar em título executivo extrajudicial e disser que é o seu cliente que está sendo executado, para você, né, se ligar logo, você diz, não, se é uma execução de título extrajudicial, para o meu cliente se defender, ele vai se defender através de quê? De embargos à execução, cujo fundamento vocês encontram lá no artigo 914 do Código de Processo Civil. Então, eu vou até contar, eu contei isso na aula, mas não custa nada voltar aqui a lembrar para vocês, não é que há 2 exames atrás a peça foi uma peça de embargos à execução. Como foi, André, essa peça? Essa peça ela dizia o seguinte, gente, o enunciado da questão dizia o seguinte, o enunciado da questão disse, isso aí eu disse na minha aula, né? Eu sempre cito nas minhas aulas, disse que uma jovem namorava, manteve um relacionamento com um sujeito lá, que era, como diz no popular, alma cebosa, alma de gato, esse camarada não era gente boa, mas ela manteve um relacionamento com ele e durante o namoro, ela, que era uma pessoa pouco letrada, assinou um documento, sem saber o que estava assinando. Na verdade, era um instrumento de confissão de dívida. E ele enganou ela, né? Ele disse para ela que era uma declaração só, porque ele estava querendo um benefício na Previdência e tal. Ela foi lá sem saber, confiou nele e assinou. Só que ela não sabia que ela estava assinando um instrumento de confissão de dívida. A gente sabe, gente, que isso é um documento particular, assinado pelo suposto devedor e estava lá subscrito por 2 testemunhas. Isso é um título executivo. Aí o que é que o enunciado da questão diz? Que após o rompimento do namoro, ele ingressa com uma ação de execução contra ela. Vejam, gente, que já há uma execução. E essa execução é de um título extrajudicial. Aí ela lhe procura na qualidade de advogado, contando essa história. E você agora, na qualidade de advogado dela, vai defendê-la, apresentando aí a peça processual, não é, cabível. Vejam que se a gente fala de título extrajudicial, a peça cabível é uma peça de embargos à execução ou embargos do devedor, não é? Então aqui você vai apresentar essa peça, cuja qual a gente viu nas nossas aulas, e vai defender esta pessoa, alegando aí que houve dolo, né? Dolo do exequente em face dela, né? O sujeito aproveitou a situação dela, a condição dela de uma pessoa pouco letrada, para, não é, dolosamente criar aí esse título executivo. Então, vejam que quando a gente fala, o primeiro passo é esse, gente, não é muito comum, eu vou ser mais uma vez bem sincero, não é muito comum o FGV tratar de execuções. O enunciado da questão, isso não é comum, o enunciado da questão sobre a peça tratar sobre título executivo. Não é comum, eu não vou mentir, não é comum. Mas se o enunciado da questão tratar de título executivo, você vai ficar, ó, primeiro passo, tem título executivo, André? Opa, tem, André. Agora, peraí, nesse enunciado, esse título é judicial ou esse título é extrajudicial? Não é? Você tem que verificar isso. Será que o enunciado da questão se refere a um título judicial, a uma sentença que já foi proferida e fixou uma obrigação, tá? Ah, tudo bem. Se foi um título judicial, eu vou ter que verificar o procedimento executivo, se for quantia, no 524 e seguinte, né? A entrega de coisa fazer ou não fazer, 536 a 538. E aí, a defesa aqui, se tiver de eu atuar como advogado de alguém, a defesa que ela vai apresentar é impugnação ao cumprimento de sentença. Agora, claro, se o enunciado não falou em título judicial, pode ter falado em título extrajudicial. Aí você vai ter que falar, vai ter que verificar. Será que alguém me procurou na qualidade de credor para receber algo? E está lá o enunciado da questão que diz que ele não é credor sei lá, de uma quantia. Se for um acreedor de uma quantia, eu vou ajuizar, eu vou preparar uma petição inicial de uma ação de execução de obrigação, né, de pagamento de quantia. Ação de execução, né, ação de execução por quantia certa. Se for entrega de coisa, ação de execução para entrega de coisa. Se for fazer ou não fazer, ação de execução para a obrigação de fazer. Agora, se o enunciado da questão disser que a pessoa já está executando o meu cliente com base num título extrajudicial, aí, gente, se é para meu cliente se defender, vocês já vão saber que é
embargos à execução, está lá nos artigos 914 seguintes. Então, esse é o primeiro passo. Ah, André, mas olha, não é não. O enunciado da questão não trata nem de título judicial, nem de título extrajudicial. Então, olha, o primeiro passo é você verificar. É uma petição inicial? Vamos lá. Existe título judicial? Existe título executivo? Ou não existe título executivo? A gente viu a primeira hipótese. Vamos lá, então. Descartei a primeira hipótese. Não existe título executivo. Ah, André, então, olha, já que não existe título executivo, o enunciado da questão pode estar se referindo a uma petição inicial, já que não existe título executivo, uma petição inicial de um processo de conhecimento. Ou seja, você vai começar do zero. Alguém lhe procurou para você elaborar uma ação. Beleza. Só que aí, gente, quando o enunciado da questão não fala de título executivo, então você diz, então pode ser uma petição inicial de uma ação de conhecimento, já que não existe título executivo. Beleza, não existe. Só que aí tem um problema. Eu vou elaborar uma petição inicial, mas essa petição inicial que eu vou elaborar é de um procedimento comum ou é de um procedimento especial? Então venham para cá comigo. Ah, eu vou preparar uma petição inicial. Mas será que essa petição inicial é de um procedimento comum? Ou será que essa petição inicial é de um procedimento especial? Olha, a FGV, e aí eu vou chamar a atenção de vocês, a FGV tem uma cultura muito grande de trazer petições iniciais para a prova. Pode ser que seja uma petição inicial. Aí aqui, o que é que eu digo? Eu digo para vocês o seguinte, o procedimento aqui, gente, comum, ele é a regra. O que é isso, André? A regra. Eu quero dizer para vocês que esse procedimento comum que vocês vão encontrar lá nos artigos 318 e seguinte do Código de Processo Civil, 318 e seguinte, ele trata de um procedimento que vocês analisaram com Sabrina, que é o procedimento chamado de comum, porque ele é o mais corriqueiro, ele é mais utilizado, tá, nas ações judiciais. Esse procedimento comum. Vocês viram com Sabrina. Sabrina, com certeza, disse para vocês, olha, gente, esse procedimento comum, ele é dessa forma. É mais ou menos, se eu for resumir aqui em 2 minutos esse procedimento, eu diria que o procedimento comum, ele começa com a petição inicial, o juiz vai analisar a petição inicial, depois que analisar, se não for o caso de emenda, o juiz vai mandar citar o réu, para que o réu compareça e o autor compareçam à primeira audiência, que é a audiência de autocomposição, para ver se tem acordo. Se houver acordo, beleza, né? O juiz homologa o acordo por sentença, o processo é extinto, mas caso não haja um acordo, nessa primeira audiência, que é a chamada audiência de autocomposição, o réu, então, vai apresentar a contestação em 15 dias. Depois que o réu apresenta a contestação em 15 dias, o juiz dá a oportunidade para o autor falar sobre a contestação, que é o que nós chamamos de réplica. Depois disso, dessa réplica, o juiz vai lá sanear o processo, né? Saneamento, organização, ordem, limpeza. O juiz vai verificar se existe algum ato processual pendente e vai marcar a audiência de instrução para que as partes compareçam, as provas sejam produzidas e depois o juiz venha sentenciar. Então, assim, a maior parte das ações, elas seguem um procedimento comum, tá? Agora, só que o que é que eu indico para vocês? Antes, já que a gente sabe que a maior parte das ações são ações de procedimento comum, antes disso, procure lembrar se o enunciado da questão não fala algo que diga respeito a algum procedimento especial que vocês estudaram, muitos procedimentos especiais comigo. Esses procedimentos especiais, gente, eu sei que vocês vão estar com vademecum aí, né, na prova de vocês vão estar com vademecum, então vocês vão estar de posse tanto do Código de Processo Civil, quanto vocês vão estar de posse das chamadas leis extravagantes. Então, o que é que vocês devem perceber logo? Vocês vão dizer assim, olha, eu sei que provavelmente, já que a questão não trata de título executivo, já que não é título executivo,
eu vou ter que entrar com uma petição inicial mesmo, né, já que não existe título executivo. Provavelmente essa minha petição é de procedimento comum. Mas antes de eu ir para aí, deixa eu eliminar logo, verificar se esse enunciado da questão não traz algum procedimento especial. Aí você deve estar, gente, já ligado que nós estudamos aqui, não é exaustivamente, esses procedimentos especiais. Eu chamei cada procedimento especial a atenção de vocês. Olha, eu disse para vocês que alguns procedimentos estão no CPC e outros estão em leis extravagantes. Eu, quando falei do Código de Processo Civil para vocês, eu disse, olha, gente, o CPC ele traz alguns procedimentos especiais, como, por exemplo, a ação de consignação em pagamento, que está no 539 seguinte, ações possessórias 554 seguinte, ação monitória 700 a 702, embargos de terceiro 674 seguinte, ações de família 693 seguinte, interdição, que eu também falei, 747 seguinte, e assim por diante. Então, você pode verificar, olha, será que é uma ação de consignação em pagamento, que está lá no 539 seguinte? Será que é uma ação possessória, que está lá nos artigos 554 seguinte? Será que é uma ação de embargo de terceiro, que está lá nos artigos 674 seguinte? Será que é uma ação de interdição que André falou lá nos artigos 747 seguinte? Será que é um divórcio ou uma separação? Isso é ação de família, que eu encontro o procedimento nos artigos 693 e seguinte. Gente, então tudo é possível. Só que, vejam, isso aqui vocês não precisam decorar. A única coisa que vocês precisam ter em mente é o seguinte. Eu vou fazer uma petição inicial. Vamos lá, vamos logo, eu quero logo rejeitar, verificar se não é um procedimento especial. Para isso, gente, percebam que cada ação desse tipo aí tem algo chave que faz você identificar esse procedimento. Por exemplo, ação de consignação em pagamento. Você, para saber se é uma ação de consignação, você vai dizer, será que o enunciado da questão falou que existe alguém que quer se liberar da dívida, mas que não consegue se liberar da dívida porque o credor está opondo alguma resistência? Opa, para esse sujeito se liberar da dívida, ele vai entrar com ação de consignação em pagamento. Está lá no 539, que é uma ação às avessas, né? É uma ação que o devedor ingressa contra o credor. Eu falei isso na aula. Será que já caiu consignação em pagamento? Ou será que é uma ação possessória, né? Aquilo que a gente já falou na aula também? Será que o enunciado da questão, gente, de repente, sobre a ação possessória, será que o enunciado da questão diz, né, que o sujeito ele é possuidor, de que ele foi, sei lá, de repente alguém invadiu o imóvel dele e ele foi esbulhado? Olha, quando falar dessa palavra esbulho, você lembra logo, reintegração de posse. Será que seria uma ação de reintegração cujo modelo que a gente viu aqui está lá no 554? Será que é isso? Ou será que o enunciado da questão falou dessa ação aqui, ó, gente, que caiu já 2 vezes essa ação? Embargos de terceiro. André, como é que eu identifico a ação de embargo de terceiro? Você identifica a ação de embargo de terceiro se o enunciado da questão disser que existe um processo entre 2 pessoas, tá? E o juiz determinou a constrição sobre um bem, só que o juiz se equivocou e esse bem não pertence nem a um dos dois, mas pertence a um terceiro que nada tem a ver com o processo. Esse terceiro, para se liberar da dívida, para liberar essa constrição sobre o seu bem, já que ele não tem nada a ver com aquele processo, ele vai ingressar com uma ação de embargo de terceiro para proteger a posse do seu bem. Eu disse para vocês que é muito comum, né? A está executando B, o juiz determinar a penhora sobre um bem de B, achando que é de B, porque o imóvel ainda está no nome de B, mas esse imóvel já tinha sido, né, vendido para C, já fazia anos, antes mesmo de existir a ação. Só que C ainda não tinha transferido o imóvel para o nome dele, mas já tinha comprado, não existia nenhuma ação judicial, ele já tinha pago, já estava morando. Então, para defender a posse, ele vai ingressar com ação de embargo de terceiro. Já caiu isso 2 vezes. Gente, pode ser que seja uma ação de interdição. Já caiu a ação de interdição, André? Já caiu também. Não é? A ação de interdição, eu disse para vocês, que não é ação de curatela, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu disse que ela é utilizada quando a ação de interdição? Eu disse para vocês que essa ação de interdição,
ela é utilizada quando existir uma pessoa que seja maior de idade, porém incapaz. Ou ela é incapaz porque ela pode estar na qualidade de pródigo, né, que é aquela pessoa que dilapida, tem um distúrbio psicológico que faz com que ela dilapide facilmente qualquer patrimônio. Pode ser pródigo, pode ser toxicômano, né, sujeito a substâncias entorpecentes, que já está perdendo o seu estado da capacidade, já perdeu. Ou ébrio habitual, né, o sujeito vive alcoolizado, também perdeu a sua capacidade. Ou que é o caso mais normal, que foi abordado aí pela FGV, que foi o exemplo que eu citei na aula, que é o caso do sujeito ser maior de idade, porém, por um problema, não é, por uma doença, né, uma enfermidade, ele não ter o discernimento, né, para praticar os atos, como é o caso de um idoso que está internado com mal de Parkinson, Alzheimer, não tem discernimento, e aí o enunciado da questão diz, você na qualidade de advogado, ingresse, não é, elabore uma ação judicial apta a que seja declarada a incapacidade desse sujeito e seja exatamente nomeado um curador para representá-lo. Isso é ação de interdição, gente. A ação de interdição é uma ação que visa declarar a incapacidade de uma pessoa que é maior, porém incapaz, e que seja nomeado um curador para ele. A gente viu isso aqui, está lá nos artigos 747 seguinte. Ou pode ser uma ação de família, gente. Quem sabe se não pode ser um divórcio? Olha, um divórcio pode ser um divórcio litigioso. Sei lá, o enunciado da questão diz que uma jovem, né, depois de tantos anos de casamento, lhe procura porque diz que há uma insuportabilidade da vida em comum, não há a menor possibilidade, que ela já tentou amigavelmente com o esposo a separação, mas ele se torna irredutível e ela lhe procura para que você defenda os direitos dela, você vai ingressar com ação de divórcio litigioso, você vai se utilizar com base nos artigos 693 seguinte. Agora, vejam, e são procedimentos especiais que vocês encontram no CPC. Agora, nada impede, tá? Nada impede que esse procedimento especial, senhoras e senhores, esteja em lei extravagante, como, por exemplo, um procedimento que eu vi com vocês, olha, está lá na Lei 12.016 de 2009. O que é 2009, 2016, né, 12.016 de 2009. É o mandado de segurança, o MS. Ah, André, estava na hora da FGV cobrar, não é um mandado de segurançazinho, bem peça simples que a gente mostrou o modelo para vocês. O mandado de segurança é utilizado, você vai ouvir lá, né, ou vai ler, melhor dizendo, lá ler no enunciado da tua questão, que foi uma autoridade pública, violou um direito líquido e certo, e o sujeito te procura na qualidade de advogado. Olha, você ouviu falar de direito líquido e certo, tá? Ou ouviu falar do termo prova pré-constituída, e você diz, opa, André falou disso, isso aí me lembra o mandado de segurança. O mandado de segurança que você poderá se utilizar é uma ação de rito especial, tá? Então vejam, gente, que nós podemos ter uma petição inicial, seja de um procedimento especial, seja de um procedimento comum. Aí se você disser assim, André, mas olha, não se enquadra aqui, pelo que eu vi no enunciado da questão, primeiro lugar, André, o primeiro passo, não existe título executivo, judicial ou extrajudicial. Beleza. André, segundo passo, eu acho que é uma ação, é uma petição inicial de uma ação de conhecimento. Agora, André, eu já percebi, pelo andar da carruagem aqui, que não tem nada a ver com um procedimento especial. Não é. Gente, se não for um procedimento especial, aí você vai dizer, olha, é uma ação de rito comum. Agora, claro, essa ação de rito comum, André, como é que eu vou denominar ou nominar essa minha ação de rito comum? Depende, gente. Olha, se fosse, por exemplo, se quando a gente fala em dinheiro, tá? Vamos colocar aqui para ficar mais fácil. Quando a gente fala em dinheiro, tá? O sujeito lhe procura na qualidade de advogado e o que ele quer é dinheiro, aí isso aí vai depender. Se o que ele quer é dinheiro, pode ser que seja uma ação de cobrança de dívida, tá? Porque ele quer receber um dinheiro. Ou, se for dinheiro ainda, pode ser que seja uma ação de indenização. E aí, quando eu falo indenização, pode ser por danos materiais, danos morais, danos estéticos. Então, quando uma ação é do rito comum, e o enunciado da questão diz que
o sujeito lhe procura para, na qualidade de advogado, elaborar a peça, aí você vai dizer, poxa, não é rito especial, é rito comum, mas ele quer o quê? Quer dinheiro? Se quer dinheiro, mas é oriundo de um pagamento de uma dívida, né, relativamente a uma dívida, é uma ação de cobrança. Ah, se não for cobrança, pode ser que seja o enunciado da questão narre um acidente que gere o direito à indenização. Ah, não é? Olha, pode ser que o procedimento comum, gente, traga também uma obrigação de fazer ou não fazer, tá? Ou não fazer. Isso aqui a FGV já tratou muito. Ação de obrigação de fazer. Pode ser, André? Pode. Ó, o enunciado da questão, gente, tratou aqui, eu só vou citar duas, a gente já teve umas 3 ou 4 petições iniciais de ação de obrigação de fazer. Uma disse respeito ao quê? Ao sujeito que participava de um plano de saúde, estava internado, houve um laudo, não é? E o médico disse que ele precisava voltar para casa e que fosse instalado o serviço extra-hospitalar, né, do tipo home care, porque se ele permanecesse no hospital, poderia pegar uma infecção hospitalar e virar óbito. Então, ele foi ver com o plano e o plano não autorizou. Então, gente, ó, ele não, né? A família dele foi ver com o plano e não autorizou. Então, o que seria uma situação dessa? Seria uma ação para obrigação, condenação e obrigação de fazer contra o plano de saúde, que seria, né, autorizar a cirurgia. Tá certo? Então, poderia ser também uma ação para condenação e entrega de coisa. Vejam, gente, que as obrigações sempre se referem a dinheiro, fazer, não fazer ou entrega de coisa. Poderia ser aquele exemplo que eu contei para vocês, né, do sujeito ter comprado um automóvel, né, numa concessionária e a concessionária não ter, né, já faz meses que a concessionária disse que o automóvel estava lá pronto para ser entregue e não foi. O sujeito então lhe procura na qualidade de advogado, você ingressa com ação para condenação e obrigação de entregar coisa, tá certo? Agora, uma coisinha bem interessante aqui para ser estudada, qual é? É que, gente, ó, se for uma petição inicial, que é mais comum, porque a FGV cobra muito petição inicial, eu já disse para vocês, não é? Vocês primeiro vão verificar, existe título executivo, judicial ou extrajudicial, porque pode ser que seja algo relacionado à execução. Ah, mas o enunciado da questão não tratou nada. Então, vamos lá. Não existe título executivo. Beleza, então pode ser que seja uma petição inicial, eu tenha começado do zero. Agora, essa minha petição inicial, o procedimento é especial ou comum? Aí eu já disse, ó, especial não é, vamos imaginar, é o procedimento comum. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Independentemente se for especial ou comum, tem algo que a FGV sempre pede nas suas peças. É o seguinte. A FGV, ela coloca muito nessas peças a necessidade de você pedir medida de urgência. Então vejam bem. Quando se tratar de procedimento especial, esses procedimentos especiais aqui, tá? Seja um procedimento que esteja no CPC, ou seja um procedimento que esteja em lei extravagante, ele já possui a figura das liminares. Ou seja, gente, por exemplo, uma ação possessória, ela tem liminar, que você vai abrir um capítulozinho, conforme eu disse para vocês. Por exemplo, embargo de terceiro tem liminar. Uma ação de interdição, olha, uma ação de interdição tem uma liminar, mas que aqui a gente nem chama de liminar, a gente chama da curatela provisória, que é quando a pessoa que está pedindo a interdição de alguém quer ser nomeada logo curadora imediatamente. Aí aqui a gente chama de curatela provisória. Tá? Mas vejam, essas ações aqui, elas são marcadas pela presença de liminares, essas ações de rito especial. Tanto as que estão no CPC, quanto as que estão em lei extravagante. Por exemplo, mandado de segurança, você pede liminar. Gente, essas ações aqui, de rito especial, há uma presença de liminar muito grande, vocês vão ver nesses artigos aí que eu me refiro. Por isso é que quando você elabora a peça, eu mostrei o modelo de todas elas, vocês sempre vão ver que eu sempre abro um capítulo para colocar da liminar. Porque é uma medida provisória que você está postulando ali. Agora, André, e se não for um procedimento, André, especial,
Eu vou pedir liminar? Não, não vai ter liminar aqui no procedimento comum, mas vai ter aquilo que a gente chama de tutela provisória. Então aqui, gente, nesse procedimento comum, é muito comum você pedir a chamada tutela antecipada. Por exemplo, no exemplo que eu falei lá da obrigação de fazer, do plano de saúde, que não autorizou a instalação do home care, você vai entrar com uma ação para condenação em obrigação de fazer, cumulado com pedido de tutela antecipada. Só isso. Teve outra que caiu na FGV, a FGV tratou, outra foi de uma questão de uma cirurgia que a pessoa precisava. O plano não autorizou. Você vai entrar com ação para condenação em obrigação de fazer, que é autorizar a cirurgia, cumulado com pedido de tutela antecipada. Teve outra, olha, só acho que eu estou lembrando. A outra, ela dizia o seguinte, que também era uma ação de obrigação de fazer. Dizia que o sujeito, tá, ele morava numa região quente, muito quente do país, olha só, olha a urgência aí, comprou um determinado um aparelho lá, o aparelho de ar-condicionado, que veio com defeito. E quando pediu, ele solicitou a substituição, foi negada essa substituição. Então, ele lhe procura na qualidade de advogado para que defenda os seus direitos. Gente, pelo amor de Deus, isso é o quê? Tem algum título executivo? Não, não é ação de execução. Então, é uma ação de quê? De conhecimento. É uma ação de conhecimento pelo rito o quê? Comum. Então, isso é uma ação para condenação em obrigação de fazer, que é exatamente substituir o ar-condicionado. E como você não pode esperar pela sentença, você faz uma ação de obrigação de fazer, cumulado com pedido de tutela antecipada, é só isso. Então, gente, vejam que diante desse bate-papo nosso, tá, nós podemos ter uma petição inicial, seja com procedimento especial ou comum. Mas vamos voltar para lá. André, você já fez duas perguntas, André, olha só, duas perguntas. A primeira pergunta é se existe título executivo. A segunda pergunta é que, se não existir título executivo, é se o procedimento ele é comum ou se ele é especial. André, qual é a terceira pergunta que você quer fazer? Gente, a terceira pergunta que a gente vai fazer é a seguinte, vejam bem. Se o enunciado da questão, vamos lá, se o enunciado da questão não fala de título executivo, se o enunciado da questão já fala que já foi ajuizada uma petição inicial, você já elimina a possibilidade de elaboração de uma petição inicial. Porque, lógico, que o enunciado da questão já está dizendo para você que já existe um processo em andamento. Se já existe um processo em andamento, você não vai elaborar uma petição inicial. Não é monstro do biscoito para fazer isso. Então, você vai para o terceiro passo. No terceiro passo é você abordar a possibilidade de uma peça dentro desse procedimento. Ora, vocês sabem, gente, que a petição inicial ela é apresentada, o juiz faz a admissibilidade, depois manda citar a parte ré para que a parte ré compareça à audiência, junto com o autor, que é a audiência de autocomposição. E se não houver acordo, aí vem aí, ó, a contestação. Gente, a contestação é, de repente, uma peça que pode ser cobrada. Essa contestação vocês viram com Sabrina nos artigos, não é? 335 lá e seguintes do CPC. De repente, a FGV pode dizer que alguém ajuizou uma ação contra o seu cliente, não é? Alegando isso, isso e aquilo. Ocorre que, não é? Uma vez demandado, o seu cliente lhe procura dizendo que, na verdade, aí ele conta outra versão dos fatos, e você, na qualidade de advogado, elaborar a peça processual cabível. Poxa, se alguém entrou com uma ação contra o teu cliente, existe uma ação em curso. Se existe uma ação em curso, teu cliente ainda não contestou, é uma contestação que você vai apresentar por ele. Agora, deixa eu dizer uma coisa, pode ser também que o enunciado da questão diga, tá, que a petição inicial já foi apresentada, o réu já contestou, e depois que o réu contestou, não é? Você agora, na qualidade de advogado da parte autora, vai falar sobre a contestação. Opa, pode ser que seja uma réplica à contestação. Pode ser que seja uma réplica. Tá? Agora, não sendo isso, gente, não sendo petição inicial, não sendo contestação e não sendo réplica,
Daí por diante, você já deixa o bonde seguir. Por quê? Porque você tem a possibilidade ainda, né, do enunciado da questão ter se referido à prolação de alguma decisão. Se o enunciado da questão falou para você que existe alguma decisão, aí você já vai saber que poderá, né? Ah, André, o enunciado da questão falou lá que existe uma decisão, que o meu cliente foi intimado de uma decisão. Ó, se foi intimado de uma decisão, logicamente que é para impugnar essa decisão. Então, é recurso. Quanto aos recursos, gente, eu não vi recurso com vocês. Quem viu foi a professora Sabrina. E a professora Sabrina deve ter falado de vários recursos, dentre os quais eu destaco. Olha, existe o agravo de instrumento, que está lá no artigo 1015. Quem sabe, olha, já que essa aula é premonição, não é? A gente aqui está antevendo a possibilidade. Quem sabe se não é um agravo de instrumento? Já imaginaram? Agravo de instrumento, Sabrina deve ter dito para vocês o seguinte, gente, minha gente, agravo de instrumento é um recurso utilizado para combater decisões interlocutórias que são proferidas, né, no curso do processo. O que é uma decisão interlocutória? Eu, desde faculdade, né, o meu professor de processo civil, há eu não vou dizer nem quantos anos atrás, para ninguém adivinhar a minha idade, mas há muitos anos atrás, o professor já dizia, olha, o agravo de instrumento é feito para combater decisões interlocutórias. E decisão interlocutória é uma decisão que resolve uma questão na relação processual. Resolve uma questão sem pôr fim ao processo. Isso é decisão interlocutória. Não é? Então, se a decisão interlocutória for uma daquelas que vocês abrem lá, o artigo 1015, será que é uma daquelas? Você vai se utilizar do agravo de instrumento. Então, por exemplo, pode ser um AI, um agravo de instrumento. Já imaginou um agravo de instrumento? Se o enunciado da questão disser que houve uma decisão do juiz que negou a tutela antecipada para o seu cliente. Gente, isso é uma decisão interlocutória, acaba agravo. Lembrem-se que o agravo de instrumento é um recurso utilizado e dirigido lá para o tribunal de segundo grau. Diretamente você vai, né, endereçar. A Sabrina deve ter dado as nuances aí da peça de agravo de instrumento. Então, agravo de instrumento a gente pode ter tido uma decisão, ó, se não foi petição inicial, se não foi contestação, se não foi réplica. Pode ser que o enunciado da questão diga que houve alguma decisão proferida contra o seu cliente. E aí, uma decisão interlocutória, você vai saber que é agravo de instrumento, desde que seja uma daquelas decisões que estejam listadas no artigo 1015. Então, por exemplo, pode ter sido um pedido de tutela antecipada para o teu cliente que o juiz negou, ou pode ter sido, por exemplo, uma decisão, ó, veio isso aqui na minha mente, né, premonição. Pode ser de repente, uma decisão que julgue o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Já imaginaram, gente? Uma execução sendo processada contra uma determinada empresa, uma pessoa jurídica. Né? Aí essa pessoa jurídica está praticando tudo que é tipo de abuso, tudo que é tipo de fraude. Aí você, o enunciado da questão diz que foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para atingir o patrimônio dos sócios. E o juiz negou. O juiz julgou o incidente e negou. Você vai combater essa decisão interlocutória do juiz através de agravo de instrumento. Então, olha, pode ser aí. Como pode ser também, viu, gente, se tiver uma sentença já, contra a sentença, vocês aprenderam, o recurso cabível, logicamente, é o recurso de apelação, está lá no artigo 1009. Como também pode ser, de repente, lembrem-se sempre, tá? Que se a gente já tiver uma decisão de um tribunal de segundo grau, que julgou uma apelação, e o acórdão foi proferido, lembrem-se que ainda cabe recurso especial para o STJ, ou ainda cabe recurso extraordinário para o STF. Lembrem-se dessa possibilidade desses dois recursos. Já caiu, André, recurso extraordinário? Não, mas já caiu recurso especial. Tá? E quando cai, gente, recurso especial, não tem nem perigo de você confundir. Por quê? Porque quando o enunciado da questão fala que o tribunal proferiu uma decisão, aí você diz, será que seria embargo de declaração? Não é, que ele já coloca lá embaixo, ele diz, né, na qualidade de advogado da parte,
né, apresente a peça processual cabível, sabendo que não é caso de embargo de declaração, porque às vezes o sujeito pode dizer, é caso de embargo de declaração antes de apresentar recurso especial, mas não. O enunciado da questão, gente, a FGV não quer prejudicar a vida de ninguém. Então, pode ser esses recursos que vocês estudaram aí com a professora Sabrina, tá? Agora, claro, chega um momento que a decisão ela vai transitar em julgado, tá certo? Vai transitar em julgado. E se de repente, com o trânsito em julgado, André, o trânsito em julgado ocorreu, o enunciado da questão fala que uma decisão transitou em julgado, mas ela tem algum vício. Por quê? Porque o juiz era impedido, era absolutamente incompetente, atuou mediante prevaricação, concussão, corrupção. A forma de você desconstituir a coisa julgada é ajuizando no tribunal a chamada ação rescisória. Então vejam, gente, a quantidade de peças que poderiam ser utilizadas aí, que podem ser utilizadas. Eu acho que se vocês seguirem esse raciocínio, fazendo esse filtro, claro que aqui eu passei 1 hora para dizer tudo isso a vocês, porque eu estava analisando item por item e falando, dando exemplo das várias possibilidades. Mas se vocês se utilizarem desse raciocínio, vocês em algum momento vão filtrar e vão chegar com uma certeza na peça, gente. Vão dizer, olha, peraí, André falou que em primeiro lugar tem título executivo, olha, aqui não tem nada de título executivo, então eu já esqueço tanto a fase de cumprimento de sentença quanto a execução de título extrajudicial. Não é caso de impugnação, não é caso de embargos à execução, não é nada disso. Então vamos lá. É o caso de eu começar aqui do zero. Seria uma petição inicial? Será que existe petição? Não existe petição inicial nenhuma. Então o camarada está me procurando para eu elaborar uma petição. Agora essa petição inicial tem um procedimento especial ou tem um procedimento comum? Aí é isso que eu tenho que ver. Tá? Agora, se o enunciado da questão, não é, já falou em petição inicial, seria uma contestação? Seria uma réplica? Ou então é um recurso? É isso que vocês têm que ver, têm que analisar. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais a audiência e a paciência. Eu sei que o friozinho na barriga ele já surge, né? Mas eu costumo dizer, né? Eu já disse a vocês ao longo dessa nossa trajetória, gente, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Nunca Deus ele chega atrasado, ele apenas capricha. Tá? A gente olha sobre uma perspectiva meramente horizontal a vida da gente, mas Deus ele está de lá de cima, ele já traçou um caminho para cada um de nós. Eu acredito que seja lá no livro de Isaías, quando ele diz lá, não sei se é 46:10, que ele diz que quando ele vai, ele já deixa algo preparado. Quando ele volta, ele já deixa algo preparado. Então, é nisso que eu acredito, é nisso que eu creio, que Deus ele já traça um caminho, percorre um caminho já para cada um de nós, e é o melhor caminho. Basta que a gente faça a nossa parte e o resto deixar que Ele conceda a bênção no momento oportuno, tá bom? Então, força, tranquilidade, sabendo que Deus ele não desampara ninguém, não é verdade? Lá no livro de Mateus diz que Ele dá de comer até as simples aves que não ajuntam em celeiros, não guardam mantimentos, Ele ajuda a cada dia e dá força e vigor a cada uma delas. Será que Ele não vai ajudar muito mais a mim, a você, que nós somos filhos dEle? Então, tranquilidade, vocês estudaram e eu tenho certeza que tudo de bom vai acontecer, basta deixar de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tá bom? Um abraço para vocês, sucesso na caminhada.